Reflexão profética. Comunicado. Reflexão profética. Saibais, irmãos e irmãs, que todo ordenado presbítero, por imposição de mãos, tem a alma de Cristo. Se diácono, padre ou bispo, ambos são todos iguais espiritualmente perante Deus. Muitos cometem pecado de rebelião contra Deus e uma autoridade ordenada por Deus. O presbítero que recebeu o selo de ordenação pela ordem de Cristo e de Melquisedeque. Portanto, nem todos são constituídos por Deus, nem todos têm a alma de Cristo, porque vivem uma vida apócrifa, anátema e desviada da verdade que é Cristo. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Isto porque existem também os falsos pastores, falsos profetas, falsos católicos, falsos evangélicos. É lógico, irmãos, nas exceções de pessoas, se cristãs ou não cristãs, se presbíteros, leigos, cristãos católicos ou cristãos denominacionais. Exorto-vos que, se renega um ministro menor diácono ou de maior grau, padre ou bispo, ou o ministro ungido denominacional, estando nos moldes divinos de Cristo ressurrecto, a Deus renega. De nada adiantando receber o corpo santo, por fator de condenação. Isto, acaso vem opor contra a lei do amor, que tudo constrói. Isso porque, irmãos, um ordenado pelo selo de Deus representa a Eucaristia viva que é Cristo, Emmanuel, Deus conosco. Exorto-vos também falando de que, para o mundo, muitos não dão crédito, importância a Cristo no irmão, irmãos, irmã em Cristo. Mas para o cristão rejeitado, o céu está com as portas abertas, se o testifica a Cristo, ser o simples servo, se presbítero ou cristão, justo e santo. Exorto os irmãos que o pecado de rebelião, o dia contrapor a Cristo e o apostolado reto dos antigos e atuais apologetas é uma gravidade. Cometer esse pecado de rebelião, pecado contra Deus e contra as autoridades. Milhares de pessoas hoje consumam pecado contra o Espírito Santo ininterruptamente, sem perceber, e outros milhares por percepção, sabendo o que está fazendo, pecando contra a igreja dos santos e contra Deus, e sem esvaziar-se dos erros cotidianamente. Pecados também por contrapor uma autoridade, difamar, debochar a este ou aquele ministro de menor grau ou de outro grau no presbitério, se ambos representam Cristo. A condenação serve como a paga de quem procura condenar-se distante de Cristo, ou diante de Cristo. A salvação serve como a paga de quem procura salvar-se na presença de Cristo, por meio da oração, caridade, servidão, de fazer o bem sem medida, sem olhar a quem. Saibais, irmãos, que não sou eu que falo por mim, mas o Cristo que fala e revela em mim esta verdade. Ó presbítero, ó leigo, ó cristão denominacional, ó ungido, ó apóstolo, ó pontificial, ó episcopo. Exorto os irmãos que temos o livre-arbítrio por escolha. Muitos olham o outro ou veem o irmão com olhar de desprezo. Isto que é a gravidade do pecado. E muitos estão cegos. Nesses desprezados lá está o Cristo. Muitos milhares, nós, são postos à prova.
Saibais, irmãos, que é bíblica condenação à salvação aos que restringe, ferindo a lei divina de Deus. Em Provérbios 6, seguintes, Deus revela: um pecado Deus detesta, 6 pecados Deus abomina, ainda o pecado de rebelião. Última instância, sem condenação ou salvação. Muitos verão depois que partir deste mundo. Muitos presbíteros pecam contra Deus e contra próprios presbíteros de mesma igreja ou outras igrejas denominacionais. Esse salvar ou pecar, condenar, por negar viver a liturgia do amor entre irmãos, a unidade, amar-se medida a Deus e os irmãos, se consagrados, leigos ou cristãos denominacionais. Cabe a nós, aceitarmos as diferenças. A liturgia do amor é o Deus vivo no meio do povo cristão, santo, justo e reto. Ainda a condenação pelo o ofender sem perdoar, seja um cristão, leigo ou presbítero, sim, em caso de estar indefeso, ou ofender a outros presbíteros cristãos pelo zombar, arrogância de poder, dinheiro, como um sinônimo de idolatria materialista, mais que o espiritual. Isso se consumar, o ferir o santuário vivo coração humano, como verdadeira Eucaristia que representa nós, humanos, imagem e semelhança de Deus. Ou que menospreze ao menor presbítero, católico ou outro presbítero também, católico, leigo ou cristão denominacional, de outra religiosidade. Se pastor ungido ou irmão cristão, se os foram lesado, discriminado, rejeitado, a Cristo também rejeita e discrimina. Cristo está voltando em breve. Sejais como sentinelas do Senhor, vigilantes. Cristo, esposo da igreja, vem em breve. Exorto os irmãos também que numa comunidade cristã, se existe um líder familiar de maior idade, também existe também um líder espiritual, o presbítero que tem a alma de Cristo. Ambos são todos importantes para Cristo. Tanto um representante familiar de idade avançada, o qual também tem sua honra, porque tem o cajado de apacentar aquelas ovelhas, os filhos, os netos, e muito mais graça ao presbítero, porque ele é também uma autoridade espiritual, o que seja o diácono, padre, o bispo, o episcopo ou pontífice, o qual eles são instituídos para apacentar comunidades, pessoas, principalmente as pessoas mais distantes. Na verdade são pais para reger um povo, reger uma comunidade, até uma nação. Isto em consonância aos anjos e justos e santos da igreja militante e triunfante. Saibais, pois, irmãos, porque se existe uma autoridade espiritual numa comunidade cristã, é proveitoso. Então, saibais como tratar essas pessoas, o qual são importantes também as lideranças, um líder, a pessoa de uma família, se de maior idade, muito proveitoso, o qual também é uma honra para Cristo, aquela autoridade espiritual numa comunidade cristã. Então, despeço-me. Então, obrigado. Fraternalmente em Cristo, obrigado.
oh meu Deus, né, e as pessoas que realmente, né, acolhem a nós.